as condições ecológicas da Terra para ela cumprir sua missão que ela sempre cumpriu pelos séculos, milênios, bilhões de anos, que é produzir vida e reproduzir vida. Essa é a grande questão. Então a solução do problema econômico não está na economia, está na ética, está na espiritualidade, está numa nova visão da realidade, o estabelecimento de uma nova relação para com a Terra. E se nós não fizermos isso, se não fizermos essa aliança global, nós corremos efetivamente risco como nunca tínhamos corrido antes. Carl Sagan, esse grande cientista que ajudou os americanos a chegarem à Lua, falecido há poucos anos, deixou no seu testamento a seguinte frase: nós criamos a máquina de morte que nos pode destruir. As forças diretivas do universo e da Terra já não garantem mais o nosso futuro. Nós temos que dar a nossa colaboração. Caso contrário, nós sucumbiremos ao princípio da autodestruição que nós criamos. E num outro momento do seu documento diz: a tecnosciência nos facilitou a vida, nos garantiu muito mais vida, criou antibiótico, criou todas as comunidades que nós temos, nos levou e nos trouxe da Lua. Mas simultaneamente ela criou uma máquina de morte que pode destruir a humanidade por 25 formas diferentes. Então nós estamos num momento de encruzilhada. Temos nas nossas mãos um enorme poder. E se trata de dar um sentido ético a esse poder. Um poder não para alargar o mercado, para aumentar o lucro e garantir esse tipo de economia, sino um poder para potenciar a vida e permitir que todos os seres humanos possam ter um mínimo de autorrealização. E que a nossa passagem por esse pequeno planeta não seja um castigo, mas seja uma bem-aventurança. Então, eu acho que nós estamos, no nível global, nos enfrentando com 5 grandes clamores, 5 indicadores de uma crise que é sistêmica, isto é, ela abrange o sistema todo e cada país e nos inclui como pessoas. O primeiro clamor é que o modo de vida que predominou nos últimos 4, 5 séculos, isto é, a forma de produção, de consumo, a maneira de habitar o planeta, ele se mostrou insustentável. Isto é, a presença nossa na natureza foi de ordem tão violenta, tão agressiva, que desequilibrou o sistema Terra. Então todos os itens que perfazem as condições básicas da nossa vida estão piorando de ano para ano. Pioram os solos, pioram as condições das águas, pioram os climas, pioram as relações sociais, piora a preservação da biodiversidade. E aí nos perguntamos, quando vai parar isso? E o fato mais alarmante, que mostra o caráter sistêmico dessa crise, é a insustentabilidade do planeta Terra. No dia 28 de setembro do ano passado, uma semana após irromper a crise econômico-financeira, as muitas instituições que acompanham o estado da Terra publicaram os dados e chamaram até o dia da ultrapassagem, the Earth Overshoot Day, o dia da ultrapassagem da Terra, dizendo que em 1960 nós precisávamos meia Terra para atender as demandas humanas.
20 anos após, 1980, precisávamos de uma terra inteira. 10 anos após, 1990, precisávamos uma terra, mais 10% de terra que não temos. E agora, 2010, precisamos de uma terra e mais 30% de terra que não temos. E se seguirmos esse ritmo, por volta de 2040, vamos precisar de 2 terras para atender as demandas humanas. Se quisermos manter o crescimento do PIB mundial por volta de 2%, no máximo 3%. Só que advertem, isso é ilusório, nós não chegaremos lá, porque a Terra não vai suportar isso. Então nós temos que mudar. Como dizia Einstein, o pensamento que criou o problema não pode ser o mesmo que vai solucionar o problema. Nós temos que pensar diferente. E é a minha proposta da palestra hoje: oferecer alguns dados, alguns elementos que nos levem a pensar diferente, para fundamentar um agir diferente. Então, esse alarme sistêmico é importante tomarmos conta, porque ele é grave. Segundo, o aquecimento global. É a reação que a Terra dá a esse tipo de crise, de agressão da nossa presença. Pouco importa o que façamos, já a acumulação de dióxido de carbono feita vai levar o clima a 2 graus Celsius. Isso vai afetar muitas espécies, muitas regiões que serão inabitáveis. Hoje por hoje já existem 60 milhões de refugiados climáticos. Segundo a FAO, nos próximos anos, em 5 a 7 anos, teremos entre 150 a 200 milhões de refugiados climáticos. Esse fato desestrutura as relações políticas entre os povos, porque as pessoas que vão migrar e emigrar não aceitarão o veredito de morte sobre elas. Buscarão lugares para poder sobreviver. E se nós não tomarmos a sério o nível de acumulação de gases de efeito estufa, todo ano são lançados na atmosfera 21 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono. Se nós concretizássemos isso, daria uma montanha de 19 quilômetros de base e 1,5 quilômetro de altura. E aí nos perguntamos como o aparelho digestivo da Terra assimila essa carga venenosa. Não está assimilando. Por isso o aquecimento. Se nós nada fizermos e chegarmos aos impasses de Copenhague e os previstos em Cancún, em 2035 chegarão a 3 graus, no final do século a 4 graus. Com 4 graus, nenhuma forma de vida hoje conhecida, nem a nossa, poderá subsistir. Nós desapareceremos. É o alarme de muitos cientistas, de grandes nomes da ciência, do principal deles, James Lovelock, que formulou a teoria da Terra como Gaia, como um superorganismo vivo. Seu último livro, saído em janeiro, em todos os países, em todas as línguas, tem esse título: Gaia, : o alerta final. Nós temos pouco tempo, temos muito pouco sabedoria, não temos a sabedoria dos palhaços, e por isso podemos ir ao encontro do pior. Então nós temos que nos mobilizar, tomar isso como um dado de realidade, seja para as políticas nacionais, seja para as relações internacionais. O outro, terceiro alarme, é a escassez de água potável. Como vocês sabem, de toda a água que existe, só 3% é doce. E desse 3%, só 0,7% é acessível aos seres humanos.
E desses 0,7%, 70% vai para o agronegócio, 10% para as fábricas, e só sobra 10% para o consumo humano e animal. Então hoje há mais de 1 bilhão de pessoas com insuficiência de água e 2 bilhões de pessoas que têm águas maltratadas. E dentro de pouco serão mais de 3 bilhões com carência de água. Os analistas dizem que as próximas guerras de grande devastação são guerras para garantir o acesso às fontes de água potável. A intervenção que o presidente da FAO fez numa sessão da ONU, por acaso eu estava presente, diz o seguinte: o nosso temor é que nos próximos 5 a 7 anos haja o cruzamento das duas linhas, da linha do aquecimento global com a linha da escassez de água. Essa situação vai provocar uma catástrofe extraordinária, fantástica para as colheitas, vai produzir fome, miséria na humanidade, com a morte de milhões de pessoas. Nós temos que evitar esse cruzamento das duas linhas. Então a escassez de água potável é um dado fundamental. E aqui aparece o nosso país como a potência das águas. É o país do mundo que mais água potável tem, mais terras agricultáveis tem. Ele pode ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Mas isso vamos refletir um pouco depois. O quarto alarme é a exaustão dos recursos da atual matriz energética. Nosso sistema todo funciona a partir do gás e a partir do carvão, a partir do petróleo. Esses elementos de energia têm dias contados. A grande busca da humanidade, do Brasil, dos países todos, é alternativas para a energia. Se nós somarmos todas as alternativas energéticas, todas elas, do ar, das marés, das águas, da biomassa, da nuclear, ela atenderia somente 30% do sistema atual funcionando no mundo. Então esse sistema está condenado a parar, por falta de suficiente energia capaz de movimentar. Porque essas energias, que são as clássicas da fase industrial e informacional da humanidade, que permitiram esse salto, já não vão poder sustentar esse modelo. Nós temos que buscar um outro modelo. Tem uma forma de ser mais com menos, uma forma de utilizar diferentemente a natureza, os recursos limitados dela, e mudar o quadro civilizatório, isto é, conjunto de valores, de formas de organização, de convivência, de utilização da técnica e da ciência, junto com os recursos e serviços naturais, tem que ser diferente. Isso nos próximos 15 a 20 anos. Porque muitos países não terão condições de, com essas energias clássicas, garantir o seu nível de subsistência. Por fim, um quinto alarme, que não é desprezível, que o sistema hegemônico mundial, sentindo-se ameaçado, usa